Boa noite, querido, boa noite. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. O povo está chegando, Sejam bem-vindos a mais uma imersão, não é? Hoje estaremos juntos aí por alguns minutos. Um tempo de aprendizado, um tempo de qualidade que teremos em família, né? Primeiro eu quero já agradecer a Deus pela tua vida. Vou colocar até aqui uma saudação. Eu quero agradecer a Deus pela tua família, por você estar entrando, por você poder estar participando, né? Nesse período tão delicado que estamos vivendo. Mas um período onde Deus tem agido de formas extraordinárias. E eu quero abençoar a tua vida, eu quero abençoar a tua família nessa hora. Que a graça, a mão do Todo-Poderoso esteja sobre a tua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos aí, eu posso orar por você? Posso. Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. Te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, porque estamos vivos. Muito obrigado porque a nossa família, as famílias aqui representadas, todas são abençoadas pelo teu amor. Te agradecemos pelos livramentos visíveis e invisíveis. Te agradecemos, Senhor, porque se estamos respirando, se estamos com os nossos ouvidos funcionando, o nosso coração batendo, é porque Tu nos ama, é a Tua graça, é o favor não merecido, ó Deus. E nós Te somos gratos pelo Teu amor. Colocamos agora as nossas vidas diante de Ti, nesse período que vamos estudar a Tua Palavra. Que vidas sejam alcançadas. Que não seja, Senhor Jesus, as palavras vindas do nosso coração, mas que venha do Teu rio, do Teu trono, e que possa ir de encontro a todas as necessidades, todos os familiares, aqueles que estão online, aqueles que verão posteriormente, que eles sejam alcançados, não para que o nome da Igreja Nova Jerusalém apareça, mas para que o nome do Rei da Glória, Jesus, apareça. Clamamos a Ti pela Tua misericórdia, tem compaixão e vem conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. E aí, meu querido, como é que está a tua vida? Deus abençoe, ó, o povo está chegando. Graças, paz, Gladys, Patrícia, irmã Jaciana. Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Nós estamos aqui iniciando hoje a nossa imersão. Eu quero te convidar nesse exato momento a você fazer um ato de fé. Sai aonde você estiver, começa a compartilhar, a convidar todo mundo a participar da imersão de hoje, a convidar todos a estarem presentes. Eu acho muito importante o período do estudo da palavra, né? Que nós gostamos muito de louvores, todos nós, até esse louvor que está de fundo, esse instrumental é lindo, mas a palavra do Senhor, ela nos mantém de pé, e o louvor que liberta é o louvor com a palavra. Eu gostaria de pedir rapidamente, antes de eu dar alguns avisos, para diminuir, acabei cortando, perdão, queridos, eu e a tecnologia não nos damos muito bem, por enquanto, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa aberta lá no livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero aproveitar para desejar para você não está entendendo, tá? Um mês extraordinário. Tivemos um feriado ontem, né? Mas o mês de janeiro ainda não acabou. Deus tem muito para fazer na tua vida. Deus tem muito para fazer ainda na tua família. Nós estamos liberando uma palavra profética, crendo nessa palavra, no mês de janeiro, lá na nossa casa. A você que nunca foi, está convidado aí no presencial, domingo, 16h30. E você que já foi, está convidado, intimado a estar lá, intimado a estar lá no domingo. Nós estamos ministrando palavras sobre superação, que Deus colocou no nosso coração, superação. Nós temos que entender que com o Espírito Santo, com que Deus agindo em nosso favor, nós iremos superar todas
e quaisquer adversidades. Tá? Mas no final vou estar dando mais avisos. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. É uma palavra muito conhecida, mas é uma palavra que arde muito no nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Hoje nós vamos estudar uma palavra muito fundamental. Nós temos ouvido muitas coisas, né? Sobre a vacina, que já chegou na nossa nação, sobre que alguns já começaram, né? Até algumas reportagens que foram liberadas hoje, tá? Falando sobre a má administração, né? Da liberação da vacina. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. A vacina está aí, Deus deu inteligência aos médicos para que a vacina abençoe. Amém, eu creio nisso. Mas Deus continua sendo Deus, com vacina ou sem vacina. Então eu quero te incentivar você a levar os seus familiares. Quando eu estiver olhando para cá, queridos, é porque eu estou olhando aqui, a Bíblia está aberta. A entender que mesmo com a vacina, nós precisamos continuar submetendo a nossa vida à boa e perfeita vontade do Todo-Poderoso. Você acordou? Bom dia, Espírito Santo. Muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado por mais um dia estarmos de pé. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Vamos falar hoje sobre ouvido. Ouvido. O que temos ouvido? Para quem estamos emprestando os nossos ouvidos? Né? Porque para que eu possa superar, eu preciso ouvir a palavra verdadeira. E a palavra verdadeira vem de Deus. Tá? Ela não vem do coração do homem, porque o coração do homem é enganoso. Mas a palavra verdadeira vem de Deus. Né? Por isso que o salmista vai dizer: Senhor, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração. Porque o coração do homem é enganoso, mas quando eu guardo a tua palavra no meu coração, eu tenho discernimento, eu consigo entender quem é que eu estou ouvindo, quem está me guiando. Essa palavra de Deus a partir, tá, do verso 9. A partir do verso 9 de Atos 27. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono. E Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: Senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio do que a Paulo. Aí você vai pular agora para o verso 21. No verso 21 vai dizer assim, Atos 27, lemos do verso 9 até o verso 11, e agora nós vamos pular para o verso 21. Fazia tempo que ninguém comia. Por fim, Paulo reuniu a tribulação e disse: os senhores deveriam ter me dado ouvidos no princípio e não ter deixado bons portos. Teriam evitado todo esse prejuízo e toda essa perda. Mas tenham bom ânimo, o navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida. Aí você vai pular para o verso 23 agora. Pois ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado até aí. Senhor, foi a tua palavra que foi lida, se manifesta, se revela ao teu povo, em nome de Jesus. Amados, você que nos assiste aí, eu quero te dar uma ótima notícia. Uma notícia de Deus para a tua vida. Recebe em nome de Jesus. Existe uma graça extraordinária sobre a vida dos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então amém. Se você que nos assiste, você ainda não é filho de Deus, pastor, por que o senhor está falando ainda? Porque eu creio que Deus tem propósito na tua vida. Independente da tua etnia, classe social, independente do seu credo, Jesus te ama. Eu estou falando Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ele é apaixonado pela tua vida, querido.
Amados, nós precisamos entender que os nossos ouvidos... Você já parou para ver quando uma luta de MMA... quando o adversário ele toma um soco no ouvido, ele perde a direção, dependendo da potência, ele pode até cair, desmaiar. Eu não vou entrar no lado da medicina, porque eu não sou médico, nem estudei medicina, sou só um curioso. Mas eu vou falar para você, existem particularidades que passam pelos nossos ouvidos, que nós precisamos aprender a valorizar. Nesse capítulo 27, o apóstolo Paulo ele estava num período de transição de estação. Era o fim do outono, primavera, verão, outono e inverno. Então a primeira coisa que eu vejo, que o apóstolo Paulo, assim como eu, assim como você, estamos num período de transição. Saímos de uma estação de ano 2020, onde muitos querem apagar, mas 2020 foi um ano de aprendizado, um ano onde eu e você podemos presenciar milagres extraordinários, e ter o ano de 2020 como um ano que não será esquecido, um ano onde o povo se achegou mais a Deus, aonde quem estava fraco ficou forte, aonde quem estava frio ficou quente, e dependendo da situação ocorreu o inverso também, mas a grande maioria se voltou para Jesus e buscou a Deus. Muitos foram curados, muitos foram libertos, muitos foram salvos. Foi um ano de sucesso para a glorificação do nome do Senhor. Pastor, por que o senhor está falando isso? Foi um ano de luta. Meu amado, o que você está ouvindo? Nós precisamos aprender a discernir aquilo que temos ouvido. Foi um ano de luta sim, mas foi um ano de bênção. Você está aí de pé. Você passou pela luta e sobreviveu, querido. Você é um sobrevivente. 2020 foi um ano, uma estação de bênção. E aí eu estou falando com homens e mulheres espirituais. Só que nós saímos de uma estação e entramos em outra. O apóstolo Paulo estava saindo do outono, já entrando na outra estação. E todo o período de transição tem as suas particularidades. Só que nós precisamos entender que, mesmo no período de transição, existe uma graça que recai sobre a nossa vida. Existe uma graça que recai sobre a vida dos filhos. Eu lembro quando Jesus, uma passagem muito linda do Novo Testamento, lá nos Evangelhos, quando uma mulher pediu ajuda, Jesus falou: deixa-me primeiro abençoar os filhos. Tem algum filho de Deus aí que nos ouve? Se você é filho de Deus e nos ouve, pega essa palavra aí no teu espírito. Tem bênção para filho de Deus hoje. E você ainda que não é filho, já tem bênção de Deus para a tua vida. Aceita a paternidade de Deus. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Porque simplesmente o apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus. O apóstolo Paulo, ele passou por vários pedaços. Eu me lembro quando Ananias não queria ir, Deus falou assim: eu vou mostrar quanto vale padecer pelo meu nome. Passou pelo processo, eu já começo a ver um cenário muito lindo. Até que chegou em Atos 27, e Paulo estava num período de transição, entrou no barco, mas Paulo, ele falou: olha, eu acho melhor não ir. Mas o responsável preferiu não dar ouvidos a Paulo. Você já ouviu aquele trocadilho, né? Que muitos falam, trocadilho não, perdão, aquele... É tipo uma linguagem popular, né? Profeta de casa não faz milagre, não tem valor, né? Então você já ouviu isso? Já ouviu em vários lugares. E eu preciso entender, passar isso para você, que o apóstolo Paulo, ele quis dar um direcionamento, mas ele não foi ouvido. Guarda que eu vou falar para você. Segunda coisa, já falei da transição de estação. Segunda coisa que eu vou falar para você: a palavra do Senhor diz que sem profecia, eu falei isso até no culto domingo lá na nossa casa, sem profecia o povo se corrompe. A profecia verdadeira está na palavra. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer: não julgueis o profeta, olha para a profecia, porque a profecia verdadeira está na palavra. E nós precisamos entender que você é profeta.
Você profetiza. Homem e mulher de Deus, abre a tua boca e profetiza. Se Deus colocou a palavra dele na tua boca, não retenha o que Deus colocou na tua boca. Libera aquilo que Deus te deu. O apóstolo Paulo, ele recebeu uma palavra que ia ficar tudo bem. Mas as pessoas não quiseram dar ouvido a Paulo. Quantas vezes os seus familiares não querem dar ouvido a você? Quantas vezes as pessoas que estão perto não querem dar ouvido porque a sua decisão, o seu direcionamento foge à lógica? Querido, eu quero, talvez o que eu vou falar aqui, você que nos ouve, vai dar um nó na tua cabeça, mas eu só estou aqui para falar a verdade e viver a verdade, né? Cristo é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O reino de Deus não funciona com a lógica humana. A soma natural não é igual à soma espiritual. A palavra de Deus vai dizer que Paulo, ele já tinha um direcionamento. Só que quem estava junto não quis aceitar o direcionamento. O responsável pelo navio, o dono do navio, eles não quiseram aceitar o direcionamento de Paulo. Às vezes as pessoas não querem aceitar o direcionamento que Deus te deu porque foi para você. Porque as pessoas, quando olham para a vida dos outros, elas não veem a pessoa, o Filho de Deus, vê o passado. A pessoa não vê aquilo que Deus está projetando nela, vê aquilo que ela já fez, os erros. Tem muitas pessoas que são lembradas pelos erros, mas a palavra do Senhor vai dizer: não vos lembreis das coisas passadas, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos entender que quando Deus levanta alguém, tem alguém que foi levantado por Deus aí, amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Quando Deus levanta alguém, Deus projeta na vida dessa pessoa o extraordinário. Deus, ele chamou a Paulo e projetou na vida de Paulo o extraordinário. Você que nos ouve, tem Gladys, tem Luci, tem Eliane, tem a irmã Patrícia, tem Serginho, Regina. Deus escolheu a você, a palavra do Senhor é clara. Não foi você que escolheu a ele, foi ele quem te escolheu. Se ele te escolheu, ele já projetou. Receba aí, ele já projetou para o teu casamento, ele já projetou para os teus filhos, ele já projetou para os filhos dos teus filhos, ele já projetou para a tua vida, para a tua mesa, para a tua mesa, ele já projetou o extraordinário. Mas antes que você possa dizer assim, se Deus já projetou o extraordinário para mim, eu vou viver como eu quero. Meu amado, está repreendido em nome de Jesus. Deus projetou o extraordinário para a tua vida, mas você precisa viver como Ele quer. Os 10 mandamentos, quando Deus liberou os 10 mandamentos, foi com um propósito. Foi com um propósito. Eu fico vendo assim, quando você entra num local, tem normas. E se você quer permanecer naquele estabelecimento, você tem que obedecer às normas. Mas as pessoas olham os 10 mandamentos como se fosse a pior coisa do mundo. Está errado. Você não pode viver para o prazer, para o seu prazer e para o seu deleite próprio. Eu e você precisamos viver para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E o louvor que engrandece o nome do Senhor é o louvor que passa pela submissão a Ele. É o louvor que passa pelo reconhecimento dEle. É o louvor que passa pela entrega para Ele. Você está pegando essa palavra em nome de Jesus? Está pegando? Eu preciso viver, né, Wander? Conforme você acabou de escrever, eu preciso viver. Ei, Jesus. Não de acordo com os meus sonhos. Porque enquanto eu vivo de acordo com os meus sonhos, enquanto eu dito, enquanto o meu coração dita a música que eu tenho que dançar, eu não vivo o extraordinário de Deus. Existem pessoas que não estão vivendo o extraordinário de Deus, estão colocando a culpa na conta de Deus, mas a culpa é tua, porque você quer viver de acordo com o teu coração, querido.
Ei, coração do homem enganoso, lindinho, lindinha de Jesus. O teu coração te levou até onde você consegue ir, mas Deus vai te levar a andar em lugares sobrenaturais, sobremodo excelente. Deus vai levar a mim e a você a andar em lugares altos. O teu coração não vai te levar a esse lugar, mas Deus vai. Mas para que você possa entender isso, né, Manelzinho, meu sogro, coisa linda, para que você possa entender isso, eu preciso entender que se Deus me chamou, se Ele me escolheu, é porque Ele viu em mim algo que ninguém vê. É porque Ele olhou e viu que eu sou útil, eu tenho utilidade para Ele. Meu Deus, eu tenho utilidade. E se eu tenho utilidade para o dono do mundo, se eu tenho utilidade para o Criador de todas as coisas, se eu tenho utilidade para o dono da minha vida, se eu tenho utilidade para quem me formou, então é quem me formou, é o dono do mundo, é o dono da minha vida, quem vai ditar o que é melhor para mim. Por isso que Ele sabe o que é melhor para mim. E voltando até Paulo, por isso que Paulo falou assim, gente, não vamos fazer isso, não vai por esse caminho não. O que Paulo estava dizendo? Vocês podem ter estudado, vocês podem ser os profissionais, vocês podem ter a manha, mas a manha não supera o que eu tenho. O ensino não supera quem eu conheço. A tua experiência não é maior do que a voz que eu ouço. Você está entendendo, filho? Você está entendendo, filha? Oi, tia Lídia, manda um beijo pro tio Sebastião. Você está pegando essa palavra aí em nome de Jesus? Não adianta você ir à igreja se Cristo não é o dono do teu coração. Não adianta você levantar as mãos se Cristo não é o dono do teu corpo, da tua mente, da tua vida. Deixa dar tudo para Ele. E Paulo, ele estava dizendo assim, peraí, tem alguma coisa errada, não? Eu ouvi, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Se Deus falou comigo, eu posso falar algo, só que Ele foi criticado. Ele foi criticado, tudo isso que eu estou falando é bíblico, queridos. Tudo isso que eu estou falando. O oficial encarregado dos prisioneiros e o proprietário do navio não deram ouvido a Paulo. Às vezes, quando nós damos ouvido aos homens e às mulheres de Deus, evitamos muitas coisas. Eu vou resumir, né? Vou falar como a irmã Patrícia gosta, porque é didático. Quando nós ouvimos os homens e as mulheres de Deus, olha para mim, de Deus. Quando ouvimos os homens e as mulheres de Deus, evitamos muitos porquês. Ai, ai, ai. Mas Deus, querido, se submeta à vontade de Deus. Paulo estava falando, olha só, eu posso falar algo? Só que ninguém deu ouvido, nem o capitão do navio deu ouvido a Paulo. Não deu ouvido a Paulo. E aí simplesmente o que aconteceu? Veio a tempestade. Vou resumir para os irmãos. Ele veio a tempestade e estava tacando terror. As pessoas desesperadas, elas começavam a esvaziar, a jogar para fora o barco. A palavra do Senhor, para fora do barco, a palavra de Deus vai dizer que eles começaram a amarrar cordas no casco, amarrar corda, e as cordas grossas, tá? Quando você acha que é corda grossa, porque para segurar o impacto das rochas, porque era noite, então não tinha grande visibilidade, e o medo já tinha possado. E aí eu entro no terceiro ponto que eu vou falar para você hoje. Quando o medo, até tomar uma água, o medo nos cega. O medo nos cega. O medo nos impede de avançar. O medo nos impede de ver e de aceitar o extraordinário de Deus. O povo que estava ali eram 200... Ô, tia Wanda, coisa linda, ó. Deus abençoe tua vida, minha tia. Saudade da senhora. Quero te ver em breve, em nome de Jesus. Eram 276 pessoas que tinham naquele barco. Eu não estou falando de 5 pessoas, eu não estou falando de 10, eu estou falando de 276 vidas.
Eu vou repetir. Tinham 276 vidas naquele barco. A chapa estava quente, queridos. Eu estou resumindo porque o nosso tempo é curto. A chapa estava quente. O desespero estava tomando conta. Só que estava tomando tanto conta que eles jogavam tantas coisas para fora, que eles jogaram comida para fora do barco. O desespero era tamanho. E aí a gente começa a ver assim, sabe? Eu poderia ter evitado tudo isso se eu tivesse dado ouvido a um homem de Deus. Eu poderia ter evitado tanto sofrimento dentro da minha casa. Eu poderia ter evitado a perda. Eu poderia ter evitado o insucesso profissional. Eu poderia ter evitado a falência espiritual, querido, falência espiritual. Eu poderia ter evitado a depressão. Eu poderia ter evitado a morte. Eu poderia ter evitado tantas coisas se eu tivesse dado ouvido ao que me foi direcionado lá no início. No início de tudo. No início do capítulo 27, Paulo já chega com uma palavra, mas ninguém deu ouvido. Às vezes, querido, quantas vezes você recebe uma palavra, homem? Quantas vezes você recebe uma palavra, mulher? E aí você não dá ouvido porque saiu de pessoas que você talvez condene o passado dela. Ou talvez você não acredite. Não, porque se Deus chegar para mim assim, a palavra vier em cores de neon, céu negro, cor de neon, vários fogos assim, eu vou acreditar. Querido, uma das coisas que eu vou falar para você: não determine como Deus deve agir para falar contigo. Só levante a mão e agradeça porque Deus está falando contigo. Nós não somos merecedores e mesmo assim Deus fala com o homem. Deus lembra do homem. Então eu preciso entender que Paulo ele já tinha recebido o direcionamento. E aí eu quero falar com você agora, antes de entrar no versículo 21. Você já recebeu o direcionamento. Se você já recebeu o direcionamento, você tem duas opções. Ou você aceita e confia, ou você rejeita e vai seguir tua vida. Mas se você rejeitar e vai seguir tua vida, aguente as consequências. Pastor, o senhor está falando isso, é palavra dura, é maldição. Não estou jogando maldição, estou falando da Bíblia, porque isso aconteceu. No verso 21 vai dizer assim, ó: fazia tempo que ninguém comia. Você que está chegando agora, estamos em Atos 27, tá? Por fim, Paulo, olha o que Paulo faz, ele reúne a tripulação. Paulo, ele reúne a tripulação. Aí, por que Paulo reuniu a tripulação? Por quê? Porque ele quis se amostrar? Não, porque Paulo quis mostrar que sobre ele havia o governo. Paulo quis mostrar que ele estava com governo. Pastor, como assim? Em tempo de medo, em tempo de desespero, querido. Tem gente que vai querer para tudo quanto é lado, mas quem tem governo tem autoridade. Às vezes a gente pede autoridade, está errado, pede primeiro o governo, porque a autoridade faz parte do governo. Eu estava conversando com a pastora Liliana esses dias sobre José. O faraó tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada, porque ele não tinha governo, que José tinha. Aí José, com o governo, mostrou que além do governo ele tinha o que? Autoridade. Paulo aqui mostra o governo. Você está pedindo autoridade? Pede a Deus o governo, querido, porque a autoridade vem junto com o governo. Paulo ele tinha governo, aí ele reuniu, olha só, tamanho do governo de Paulo, tá? Aquele que escreveu diversas cartas de prisão, que estava preso, né? Ele reúne a tripulação e diz: senhores, o vendaval tá vindo, querido. O pega-capá tá pra tudo quanto é lado. Paulo reúne a tripulação e diz: senhores, vocês deveriam ter me dado ouvido no princípio e não ter deixado os bons portos que vocês estavam. Teria evitado todo esse prejuízo e toda a perda. Olha o que eu vou falar aí. Deus abençoe tua vida, Denise. Olha o que eu vou falar para você. Quando nós ouvimos a voz do Todo-Poderoso, não a voz do nosso coração.
Porque a voz do nosso coração gera perda. A voz do coração gera prejuízo. Agora, quando ouvimos e reconhecemos a voz de Deus no nosso interior, no nosso espírito, isso eu já falei, porque Deus é espírito, então Deus vai falar com o espírito do homem, tá? Vocês estão vendo lá atrás, a minha vizinha apaga a luz, acende luz, é aqui é a parada aqui de casa. Então entenda, simplesmente Paulo ele vai tocar na ferida. Paulo vai mostrar que tamanho do governo dele, que Paulo vai dizer: vocês deveriam ter me ouvido, porque eu sei, eu conheço o Deus que fala comigo. E Paulo vai tocar na ferida. Paulo vai chegar no meio do temporário e vai falar assim: olha, se você tivesse me ouvido. Aí tem aquela diferença, porque no meio de uma confusão, principalmente familiar, quando uma pessoa fala assim: olha, se você tivesse feito isso, se você tivesse aquilo, aí o estresse aumenta, porque a pessoa, o outro lado vai dizer: agora não é o momento disso. Por quê? Porque a gente está numa discussão, e nosso Deus não é Deus de discussão. Ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado os pacificadores. Mas até para ser pacificador tem que ter governo, querido. Até para ser pacificador. Então, eu vou falar para você, Paulo ele chega nessa situação e ele fala com governo, com autoridade. Querido, guarda que eu falar para você, governo e autoridade não é ser grosso. Governo e autoridade não é aumentar o volume da voz. Governo e autoridade é você ser imitador de Cristo. Cristo até para exortar ele fazia com amor. E Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Deus. Olha, a irmã aqui está precisando de um milagre. Nós vamos orar, porque eu creio no poder da oração, sabe, irmã Denise? Eu creio. E falo para todos vocês que estão ali: pastor Tadeu não é melhor do que ninguém. A igreja Nova Jerusalém na Taquara é igual toda a igreja que passa seus problemas, as suas situações. Mas nós precisamos acreditar no Deus que acredita na sua igreja. E eu creio no poder da oração. Deus vai entrar com a intervenção divina e que seja feita a vontade do Todo-Poderoso, minha irmã. Fica tranquilo, nós vamos orar. E quando a igreja se une em oração, quando a igreja se une no propósito, quando a igreja se une em família, o barco não afunda, a perda não existe, o prejuízo se esvai. Porque a igreja se une, nós vamos nos unir em oração pela tua vida, minha amada. E todos aqueles que são de outros ministérios estão assistindo essa live, faço o convite, vamos orar pela vida da irmã, assim pela vida dos outros irmãos também, em nome de Jesus. Mas eu quero passar para você o seguinte, querido: o apóstolo Paulo, ele chega e fala: ó, se vocês tivessem me ouvido, nada disso que está acontecendo ia acontecer, sabe? Aí quando o pastor chega lá no altar e fala: não anda com bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Quando o pastor fala que, olha, não faz isso, não anda por esse caminho, não se mistura com certas pessoas, não ingere certas bebidas, não anda, não ouve certas músicas, não é porque o pastor está querendo mandar na tua vida, não, querido, é porque o pastor, a pastora, a igreja do Senhor é bíblico, o povo de Deus é diferente. Eu e você não podemos, desde o exato momento que aceitamos a Jesus como nosso real Salvador, nós não podemos permanecer a mesma pessoa que éramos. Pensamento muda, atitude muda, coração muda, visão muda, porque agora a vida que temos não é mais nossa, a vida agora é de Deus. Você está pegando essa palavra em nome de Jesus? E o apóstolo Paulo, ele chega falando: olha só, se vocês tivessem me ouvido, eu teria evitado tanta dor. Hoje você está brigando com o teu marido, hoje o teu filho não te respeita. Por quê? Porque você não ouviu o que foi liberado lá atrás. Mas isso vai mudar, fica tranquila, querido. Fica tranquila, querida. As coisas vão melhorar. Porque o apóstolo Paulo chega e fala: mas tem bom ânimo. O navio afundará, mas nenhum de vocês perderá a vida.
A tua segurança não está no navio, pastor. Como não está no navio, pastor? A tua segurança não está no navio. Pastor, mas eu estou no meio do mar. O navio eu me sinto seguro. Vou falar mais uma vez. A tua segurança não está no navio. A tua segurança está no Todo-Poderoso que governa a tua vida. Porque o navio pode afundar, mas ele vai preservar a tua vida, se for da vontade dele. Pastor, mas e se não for? Amém, porque a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, querido. Você está pegando essa palavra em nome de Jesus? E o apóstolo Paulo vai dizer, olha só, tem bom ânimo, vocês não me ouviram, prejuízo vocês tomaram, perdas vocês tiveram, mas tem de bom ânimo, porque o navio vai afundar. E tu já chega assim, pô, tu tá mandando me alegrar porque o navio vai afundar? Não, tô mandando você se alegrar porque o navio vai afundar, mas a tua vida você não vai perder. 276 pessoas. Sabe, e agora eu quero liberar sobre a tua vida. Talvez a situação possa apertar para você, mas a minha oração, tá, é para simplesmente que Deus preserve a tua vida. Mas pastor, e o carro, pastor? Mas pastor, e a viagem? Mas pastor, isso, aquilo? A minha oração é que Deus preserve a tua vida. Por isso eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Deus trabalha para aquele que nele espera. E se você espera em Deus, Deus vai preservar a tua vida. E juntamente com a tua vida, Deus vai preservar quem tiver com você, a tua família, a tua casa. Porque simplesmente o apóstolo Paulo chega e fala. Só que ele não finaliza aí. Ele começa o verso 23, aí onde a gente parou, logo no início, já dizendo assim: ontem à noite, a certeza que eu tenho é porque ontem à noite, um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, se pôs ao meu lado. Querido, você que está passando pela prova, você quer dar a volta por cima, tenha certeza que o Deus a quem você serve e pertence está com você. Tá? O diácono Manuel botou que Deus está do nosso lado, ele não afunda, mas se afundar, Deus dá o livramento. É coisa linda, é isso mesmo, sabe? Nós precisamos entender que Deus, o nosso Deus, é o Deus dos milagres, querido. Não há nada impossível para Deus. Só que a gente não pode ficar correndo atrás de milagre. A gente tem que correr atrás do dono do milagre, porque o milagre é consequência, né? Porque eu preciso entender que a segurança que eu preciso não estão nas coisas palpáveis que estão do nosso lado. Porque se eu colocar minha segurança, minha confiança nas coisas palpáveis, eu estou abrindo mão de Deus, porque Deus é Espírito. E a fé, já falei aqui uma vez e vou repetir, a fé não é só o firme fundamento das coisas que não se veem e que se esperam. A fé aponta também para a lealdade. A fé aponta para a confiança. Sabe? E às vezes a gente acha assim, mas pastor, minha família não tem fé, mas você é a maioria. A Bíblia não diz se aqueles homens tinham fé ou não, mas Paulo tinha. Quantas vidas? 276 vidas. Paulo tinha fé. E ele falou, ontem à noite, o anjo do Deus a quem pertenço e sirvo se pôs ao meu lado. O Deus a quem eu pertenço e sirvo, o Deus a quem eu pertenço e sirvo, o nome dele é Jesus. É o Abba Yeshua. Yeshua Mashiach, é o Rei dos Reis, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o Príncipe da Paz, é o maravilhoso, é o Conselheiro, é Jesus. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que tem livrado a minha casa, é o Deus que tem preservado a tua vida, é o Deus que tem guardado a nossa igreja. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que vai restaurar essa nação, é o Deus que vai mudar o coração dos governantes. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que providenciou, que tocou na mente dos estudiosos e que fez em curto espaço de tempo essa vacina. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que tira reis e coloca reis. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que traz a vida àquele que está morto. O Deus a quem eu sirvo é o Deus que no meio da tempestade faz com que eu e você andemos em águas tranquilas.
O Deus a quem eu sirvo estava do lado de Paulo. O Deus a quem eu sirvo está do meu lado. O Deus a quem eu sirvo está aí na tua casa, está aí contigo, querido. É o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, o Deus que adoramos. É Ele que vai lutar pelo teu marido no trabalho. É Ele que vai relevantar a tua família. É Ele que vai estabelecer um tempo de alegria dentro da tua casa. É Ele que vai te dar sabedoria para superar toda e qualquer adversidade. Paulo estava falando, não, as coisas vão melhorar, mas Paulo, o mundo está caindo, não. Mas o Deus a quem eu sirvo está do meu lado, querido. O que eu aprendo aí? Tamanha era a fé, aleluia. Tamanha era a confiança. Tamanha era a lealdade de Paulo para com Cristo. Que ele estava dizendo, não, eu posso estar no meio de uma tempestade. O barco pode acabar, mas se Deus falou comigo, Ele é fiel para cumprir. Deus, Ele não precisa de matéria-prima para trazer à existência aquilo que não existe. Falei. Deus, Ele não precisa de quantidade para trazer à existência aquilo que não existe. Deus, Ele não precisa da aprovação do homem para trazer à existência aquilo que não existe. Basta uma palavra. Basta uma palavra. E Paulo disse, Deus está comigo. Deus está do meu lado. Tem alguém aí que sabe que Deus está contigo, querido? Tem alguém aí que crê que Deus está aí contigo? Você crê que Deus está na tua casa, nessa live que você está assistindo? Você crê que Deus está aí contigo? Você crê que Deus está aí na tua casa? Você crê que Deus está do teu lado a tal ponto Ele está preservando a tua família? Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Se você crê, então acredita. Você vai superar toda e qualquer adversidade. A mentira não vai te parar. A falsidade não vai te parar. A traição não vai te parar. A perda não vai te parar. A dor, a mágoa não vai te parar, querido. O desemprego não vai te parar. A falta do auxílio emergencial não vai te parar. As cobranças dos credores não vão te parar. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque o Deus a quem eu pertenço e sirvo está do meu lado. Se o Deus a quem você pertence, o Deus a quem você serve está do teu lado, então se prepara, Wanda, para viver o extraordinário de Deus. Josivaldo, se prepara para a tua esposa, os teus filhos viverem o sobrenatural de Deus. Se prepara, Manelzinho, para o Vinícius, para o Gustavo viverem o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Olha para quem você era em 2020, olha para quem você é hoje em 2021. Pega isso aí, querido. Pega aí, Denise, pega isso aí na tua vida. Sabe, ativa essa chave aí na tua família. Ativa aí, Wanda, nos teus negócios, ativa. Porque o Deus a quem eu sirvo e pertenço está comigo. Então, eu não vou morrer no meio dessa situação. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Sabe, e quando Paulo falou isso, né, Gladys? Gladys deu aquele testemunho lindo. Domingo tem culto, Gladys, que eu estiver lá no culto, hein? Quando Paulo disse isso, ele falou, depois quando ele falou, olha só o tamanho o governo e a autoridade que Paulo tinha devido à tua fé. Ô Wanda, juntos nós viveremos o extraordinário, juntos nós viveremos. Eu creio nisso, eu creio. Porque Paulo, ele tinha tanta certeza, mas tanta convicção, sabe? Paulo, ele estava tão certo que ele continua dizendo do verso 23 ao verso 25, não tenha medo. Ele falou que o anjo chegou para ele e disse, Paulo, não tenha medo. Por que o anjo usou essa palavra medo? Porque o anjo do Senhor, porque o Senhor sabe que o medo faz parte da alma, do nosso DNA, faz parte do nosso corpo, da nossa vida. Mas o medo não pode ser maior do que a certeza do Deus a quem servimos e do Deus a quem pertencemos. Não tenha medo, querido, se uma má notícia chegar na tua casa. Não tenha medo. Não tenha medo se as coisas atrasarem. Não tenha medo se as portas se fecharem. Maior é o Deus a quem você serve, maior é o Deus a quem você adora, maior é o Deus a quem você pertence. Ei, falei.
Deus sabe de tudo. O profeta messiânico, o profeta Isaías vai dizer que nunca se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera, mas ele também vai dizer que ele tem certeza que o Deus a quem ele serve, o Deus a quem ele pertence, nunca vai deixar ele ser envergonhado. Tenha essa certeza. Tenha essa certeza que o Deus a quem você serve e o Deus a quem você pertence nunca vai deixar você ser envergonhado. Você pode passar pelo desemprego, você pode passar pela dor da perda, você pode passar pela dor da traição, da solidão, mas o Deus a quem você serve, ele não vai deixar você ser envergonhado. Mas pastor, por que eu posso passar por isso tudo? É bíblico, no mundo tereis aflições. Mas depois disso tem uma vírgula. Mas tem de bom ânimo. Como ele venceu, a sua igreja vencerá. Tem igreja de Deus aqui assistindo? Tem igreja de Deus assistindo? Se tem igreja de Deus assistindo, recebe essa palavra sobre a tua vida. Se ele venceu, você vai vencer. Quebra o arco, corta a lança, querido. Libera a Cassiane na tua vida em nome de Jesus. Amado, dando continuidade. E o anjo, ele não para por aí. A gente já está finalizando a imersão de hoje. O anjo, ele continua dizendo assim, ó, é preciso que você compareça diante de César. O que eu entendo? Que o anjo chega e foi lembrar para Paulo assim, Paulo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Por maior que seja a dificuldade, Deus tem sonho para você. E os sonhos de Deus não vão se frustrar na tua vida. É preciso que você compareça perante César. Alguém pegou essa palavra aí? Alguém fez o download, pegou essa palavra aí? Diz que amém, querido. Então eu vou falar para você. Deus conta com você. Deus conta com os teus serviços. Você é útil ao ministério. Dani Mendes, manda abraço pro Anderson. Fala pro Thiago, Dani, que mesmo o Thiago sendo pequenininho, pequititito, Deus conta com ele para que, através da vida dele, outros sejam abençoados por intermédio do testemunho do Thiago, por intermédio do testemunho da tua vida, meu querido. Deus conta com você. Deus conta com você. O apóstolo Paulo lhe deu essa palavra no meio da tempestade. Eu vou falar para você, vou falar. Você se alegrar no meio da bonança é fácil. Agora, você chegar com uma palavra de governo e levantar almas no meio do temporal que poderia levar a pique, a morte, só Deus, querido. Só Deus. Só com a graça de Deus. E aí, olha como é que Paulo finaliza. Lá no verso 25. E Deus, Paulo relatando o que o anjo falou. E Deus, em sua bondade, concedeu proteção a todos que navegam com você, Paulo. O que eu entendo? Que quem viu o anjo, quem recebeu a palavra do anjo, foi toda a tripulação? Não, foi Paulo. Mesmo a tripulação não tendo querer aceitar, ouvir o que Paulo tinha para falar lá no início, mas quem recebeu a graça foi Paulo. Mas por intermédio da graça que Paulo recebeu, toda a tripulação. Pegou aí? Por intermédio da graça que você está recebendo, toda a tua casa vai ser poupada. Por intermédio da graça que você está recebendo, toda a tua família. Quando eu falo toda a família, eu estou incluindo parentes, querido. Todos os parentes serão abençoados por intermédio da graça que recai sobre a tua vida hoje. Isso é bíblico. E aí, Paulo vai dizer, ele finaliza assim no verso 25. Portanto, tenham um bom ânimo. Creio em Deus. Tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Para a gente poder fechar essa imersão de hoje. Tudo, creia em Deus, tudo ocorrerá exatamente como ele disse. Pastor, mas o médico falou que não tem jeito. Pastor, a juíza falou que não tem mais recurso. Pastor, meu marido não quer mais, minha esposa não quer mais. Pastor, eu perdi. Lindinho, olha para mim. Vou falar para você. Quem dá a última palavra na tua vida não são as circunstâncias e nem a estação. Quem dá a última palavra na minha e na tua vida é Deus. E se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Lembra
que Paulo estava vindo do fim de uma estação. Paulo estava vindo no fim de uma estação, num período de transição. Você que nos ouve, talvez esteja passando por um período de transição espiritual. Por um período de transição. Mas assim como Paulo foi preservado, a tua vida vai ser preservada. E assim como Deus preservou a vida de toda a tripulação por causa de Paulo, toda a tua casa vai ser preservada por tua causa. Não para benefício próprio teu, mas para que eles vejam que quem fez foi Deus, que quem curou foi Deus, que quem abriu a porta foi Deus, que maior é Deus, o Deus a quem você pertence, o Deus a quem você adora, o Deus a quem você serve. Amém? E se você finalizar o capítulo 27, você vai ver que Paulo acabou chegando, né, acabou chegando aonde tinha que chegar. Paulo, ele porque passou... você quer viver de acordo com o teu coração. Perdão, queridos. Paulo passou por uma situação onde ele acabou chegando e o navio perdeu totalmente o navio. Ninguém morreu, mas Deus proveu tudo. Tudo aquilo todo o prejuízo que eles tiveram, Deus proveu. Um navio novo, mantimentos, roupas. Deus proveu tudo que era necessário para que Paulo chegasse até onde já estava escrito para Paulo chegar. Deus vai prover tudo o que é necessário para que a palavra dele se cumpra nos teus negócios. Deus vai prover tudo o que é necessário para que a palavra dele se cumpra na tua saúde. Deus vai prover tudo o que é necessário para que a palavra de Deus se cumpra nos teus filhos, nos filhos dos teus filhos, em toda a sua casa. Deus vai prover, porque o Deus a quem eu sirvo, o Deus a quem eu pertenço, ele não mente, ele é fiel para cumprir. É aquilo que ele prometeu, fica tranquilo, ele vai cumprir, querido. Amém? Hoje tem um irmão que ele vive essa palavra, né? Até o Manel se adiantou, eu vou falar, né? Ele hoje completa 91 anos. E o irmão Edson, ele é membro lá da nossa casa. Ele está fazendo 91 anos. E ele falou comigo várias vezes que ele se preocupa sempre em ouvir a Deus. Ele não toma uma atitude, querido. A nossa igreja na Taquara, ele sai do Sampaio para ir na Taquara congregar conosco. E ele nunca deixou que nada apagasse a certeza de que Deus é que está guiando ele. Nós vamos orar pela irmã Denise, vamos orar pelo irmão Edson, sabe? E o que eu acho fascinante do irmão Edson, esses 91 anos, ele é um exemplo de superação, é um exemplo de perseverança, e ele, para mim, é um exemplo a ser seguido, porque ele sempre deixa claro que ele entendeu a necessidade de seguir o que Deus fala por intermédio dos seus profetas, da sua palavra. E eu quero falar com você. Não vou falar que você vai chegar até os 91 ou vai passar. Mas se você quer obter êxito na tua vida, que você quer obter êxito nos seus negócios, guarde o que Deus tem falado por intermédio da palavra de Deus, por intermédio dos seus. Pastor, como é que eu sei se é Deus ou não? Aí já é uma outra lição, é uma outra imersão. Nós já falamos a questão de discernimento, a questão de entender que Deus ele vai falar no teu espírito. Mas hoje eu quero me ater a esse capítulo 27, a essa situação. Você que nos ouve aí, que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Eu posso orar por você, vamos orar pelo irmão Flávio, o marido da irmã Eliane, vamos orar pela irmã Denise, vamos orar pelo irmão Edson, orar também pela irmã Cecília, minha amiga. Vou falar para vocês, quando nós passamos em Pavuna, no culto, eu fazia um culto às sextas-feiras à noite. Eu saía do trabalho, eu pegava o metrô, ia direto para Pavuna, e ela aceitou Jesus lá conosco. Isso já tem mais de, acho que deve ter mais uns 15 anos, não sei, por aí. Mas ela sai de Pavuna para ir lá na Taquara, e ela é ovelha nossa no ministério.
Agradeço a Deus pela vida do pastor David, que tem cuidado. E aí nós vamos orar porque hoje ela está fazendo uma cirurgia. Eu tenho certeza que Deus está à frente, está cuidando de todos os detalhes. Posso orar por vocês? Feche seus olhos aí, querido. Senhor, aqui clamamos, colocamos diante de Ti a vida da irmã Denise. Ó Deus, Tu sabes o que ela tem te pedido. E Tu sabes o que está acontecendo. Agora eu te peço, Senhor, seja justo, porque Tu és fiel. Que a Tua justiça, Senhor, prevaleça e o Teu nome seja glorificado. No lugar do medo vem a certeza. No lugar da dúvida vem a vitória. Ouça a nossa súplica, Pai. Colocamos também diante de Ti a vida do Flávio, esposo da Eliane. O Pai, Tu és o Deus que tira reis e coloca reis. Tu és o Deus que abre porta e fecha a porta. Tu és o Deus que faz milagres. É o único, Tu és o único e o verdadeiro Deus. E agora clamamos a Ti. Advoga a causa do Teu filho. Ouça, Senhor, as lágrimas da Eliane, o clamor. Como igreja nós pedimos ajuda. Oramos também pela Wandria. Ó Pai, a Wandria, Senhor Jesus, entra com providência. A força que ela precisa, dá para ela, Pai. Porque mostra para a Wandria que não, as coisas vão ocorrer não da forma como ela quer, não no tempo que ela quer, mas no tempo certo, no tempo de Deus, porque o Senhor vela pela Sua palavra para cumprir. Então guerreia essa guerra da Wandria. Levanta, Senhor, o braço da Tua filha, coloca alegria no coração, para que ela possa dizer que ela está certa, que o Deus a quem ela pertence e o Deus a quem ela serve está do lado dela. Coloco também diante de Ti, Pai, a vida do irmão Edson, que hoje completa 91 anos. Eu sou grato a Deus pela vida do meu amigo, Senhor. Eu tenho aprendido muito com o irmão Edson. Esse jovem de 91 anos, que ele vibra com a Tua palavra. Agora eu te peço uma bênção na mente, uma bênção nos ossos, uma bênção para o Felipe, o seu filho, para a sua neta Sarinha, uma bênção para a sua casa, para toda a sua família. Que do Teu alto e sublime trono o Senhor possa lembrar e trazer à existência as promessas, Senhor Jesus, que ainda não existem, mas traz a existência. Lembra do Teu povo, lembra dos Teus filhos, lembra da cirurgia da irmã Cecília, Pai, da tia Cecília, Senhor. Tu sabes o carinho que temos por ela, a dívida de amor que estamos amarrados com cordas de amor. Abençoa, Senhor Jesus, a equipe médica. Abençoa, Senhor Jesus, coloca paz, tranquilidade no coração do Anderson, do Adriano, do Davi. Ouça a súplica, Senhor Jesus, da irmã Cecília. Ó Pai, acalma o coração dela. E a Tua igreja agora intercede, crendo no Teu favor, crendo na Tua, Senhor Jesus, na Tua intervenção. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Clamamos a Ti como família, como igreja, que as ovelhas não são minhas, não são da pastora Liliane, as ovelhas são de Deus, porque nós também somos ovelhas. Coloco diante de Ti todos os pastores, pastora Liliane, pastor Jorge, pastor Márcio. Coloco diante de Ti o corpo diaconal da nossa igreja. Coloco diante de Ti as crianças, os homens, as mulheres. Ó Pai, que rios de água viva fluam e nós possamos ter a certeza que nada foge ao controle das Tuas mãos, porque sabemos o Deus a quem pertencemos, sabemos o Deus a quem servimos, que os nossos ouvidos possam ser locais, Senhor Jesus, um local só de ouvir a Tua voz. Que nós saibamos diferenciar as vozes e ouvir somente a Tua voz, porque a Tua voz nos guia, Pai, para um ano de sucesso. Sabemos que será um ano desafiador, mas temos a certeza que será um ano de novos começos, um ano de novos avanços, porque estamos ouvindo a voz do anjo do Senhor e a voz de Deus que pertencemos a Ele, a voz do Deus que servimos a Ele, a voz do Deus que é o caminho, que é a verdade e a vida. Toma o governo da nossa nação, toma os familiares, toma os leitos hospitalares agora, que essa vacina, Senhor Jesus, consiga ser aplicada a toda a nação, que a nação possa ser restaurada, porque a Tua palavra diz que o Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo a cura. Então guerreia, Senhor, a guerra. Ouça o clamor das igrejas, que as igrejas, os pastores, pastoras, nós possamos nos unir com o propósito, ó Pai amado, da consolidação do reino de Deus aqui na terra, aleluia. Clamamos a Ti agora, glorifica o Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos. Nós estamos terminando, eu vou só deixar aqui
né? Monta, qual é a rua da nossa igreja? Eu vou falar na Taquara, Avenida Mananciais. Obrigado, não sei se foi titio querido, Cadu, pastora Liliane, irmã Patrícia, não sei, botou o endereço lá na Taquara, Avenida Mananciais, 995 na Taquara. Eu quero te fazer um convite. Hoje é quinta-feira, domingo de manhã, pelo Facebook, nós teremos a Escola Bíblica Dominical, tá? Nós somos da igreja ainda que tem a escola bíblica, graças a Deus por essas igrejas. Escola Bíblica Dominical, graças a Deus pela igreja também que é em célula, graças a Deus. Porque eu acho lindo as estratégias que Deus dá para o crescimento e expansão do reino. Então, domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, 10 horas. E domingo à tarde, 4h30 da tarde, a partir das 4h30, nós estaremos lá no presencial. Você que ainda não foi, eu quero te incentivar você a ir no presencial, tá? A partir das 10 horas, supere o medo, supere a dúvida, vai, tá? Mas se você puder, se você não puder, devido a tudo isso que a gente está vivendo, eu quero te incentivar você a assistir de casa. Aí sabe o que você vai fazer? Sábado, domingo, você vai colocar aquela roupa, aquela beca, você vai colocar um perfume, preparar o cabelo, coloca os pendentes, os brincos, passa aquele batom bonito, as mulheres, os homens capricham na beca e vai, senta, chama a tua família e vamos juntos adorar e bendizer o nome do Senhor. Domingo a transmissão é pelo YouTube. E YouTube da igreja, você digita lá no YouTube Nova Jerusalém Taquara, digita no Face Nova Jerusalém Taquara, segue a gente lá no Face, segue a gente no YouTube e compartilha. Se essa palavra servir de direção para a tua vida, compartilha, nos ajude a multiplicar o reino de Deus. Volto a dizer, você não está promovendo o pastor Tadeu, nem está promovendo a Igreja Batista Nova Jerusalém Taquara. Você está promovendo o nome de Cristo, que é esse nome que tem que aparecer, Cristo. Vamos olhar agora pelas finanças e estaremos finalizando, tá? Lembrando que nós começaremos, tá? Nós começaremos a partir de fevereiro várias oficinas, tá? Atenção, irmãs, vai ser durante a semana oficina de chocolate, oficina de crochê, tem várias oficinas aí que tá vindo preparado em nome de Jesus, tá? Mas eu quero agradecer a lealdade do povo. Coloquei aí os dados bancários, tá aí no comentário do Face. Eu quero agradecer a tua lealdade, pelo teu dízimo, pela tua oferta. Muito obrigado mesmo. E você que ainda não dizimou, você que ainda não ofertou, se você puder, tá? Tá os dados bancários, hoje tem Pix, tem TED, tem DOC, você faz a sua transferência, porque aquilo que a gente fala, quando você faz a sua transferência, a sua oferta é um ato de adoração. O dízimo é uma ordenança. E não esqueça, a mão direita você tem saúde e longevidade. A mão esquerda você tem riquezas, glórias e honra. Coloca diante de Deus. Provérbios 3, isso que eu falei, está lá em Provérbios 3,16. Provérbios 3,16. Coloca diante de Deus, tá? Mas ser fiel, eu agradeço pela tua fidelidade. Muito obrigado mesmo. E nós tivemos um aniversário essa semana que a gente não pode deixar de orar agradecendo a Deus. Pastor Jorge, ele completou 69 anos. Eu acho que foi 69, eu acho que foram 69. Ele fez terça-feira 69 anos, juntamente com um amigo meu, pastor Fernando Gifone, que também completou aniversário. Então nós vamos orar pela Bolsa Apostólica, vamos orar pela vida do pastor Jorge, pela vida do pastor Fernando, homens de Deus, e por todas as igrejas evangélicas. Amém? Senhor, eu coloco diante de Ti agora a Bolsa Apostólica de todas as igrejas evangélicas. Batista, Assembleia Universal, Metodista, Presbiteriana, Nova Vida, essa é a nossa terra, todas as igrejas. Senhor, olha com olhos de bondade para aquela rua, Avenida dos Mananciais, as igrejas que estão naquela rua. Levanta ajudadores, Senhor, que a tua palavra possa queimar, que o povo possa, Senhor Jesus, ir com fome, com sede. Abençoa, multiplica, dá estratégias, Senhor Jesus, a todos os pastores e pastoras, para que possam administrar as ovelhas que são tuas. Agora eu te suplico uma unção, ó Pai amado, administrativa sobre as
finanças da tua casa. Abençoa a bolsa apostólica de todas as igrejas. Que todas as contas, Senhor, sejam pagas. Aquelas que pagam aluguel assim como nós pagamos. Aquelas que têm compromisso com concessionárias, que fazem assistência social como nós fazemos. Levanta ajudadores, pessoas que ainda não te conhecem, que sejam levantados e semeiam nas terras, nas igrejas, porque as igrejas são as agências do reino de Deus aqui na terra. Nos ajuda, Senhor, nos direciona. Cara, que o teu nome cresça e o que tu, Senhor, apareça. Receba a nossa oração, receba a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém? Amém, querido? Estamos terminando. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Não se esqueça, somos família, somos igreja. Que o Senhor abençoe a vida do pastor Jorge, lhe dando alegria, lhe dando saúde. Abençoe a vida do pastor Fernando, lhe dando graça, unção em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida do irmão Luiz, que faz aniversário essa semana. Que Deus abençoe a vida da Érica, do Diogo, que faz aniversário nesse mês. A vida da Tia Neri, que faz aniversário também. Multiplica, Senhor, fortalece. Que seja uma alegria, vivemos tempos de alegria, Senhor. O mundo não vai entender, mas a nossa alegria está em Ti, porque a nossa vida é Tua, pertence a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa. Lembrando, domingo presencial, quero te ver lá, em nome de Jesus, tá? Você tem uma noite de paz, de alegria. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós. E a igreja que recebe essa palavra, que crê, que acredita, que pertence a Deus e que serve a Deus, em uma só voz diz amém. Que Deus abençoe tua vida, querido. Após o término, compartilhe essa palavra. Compartilhem. Compartilha no Face. Daqui a pouco meu cunhado, Cadu, tá aqui no Rio de Janeiro, Patrícia e Cadu. Daqui a pouco eles vão colocar lá no YouTube. Você vai fazer o seguinte: entra lá no YouTube, Nova Jerusalém Taquara, se inscreve, ativa o sininho, tá? Deus abençoe tua vida, Cirlei, Zenate, família abençoada em nome de Jesus. Escreve, ativa o sininho, compartilha, manda essa palavra para alguém. Seja um agente da multiplicação do reino. Fique em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus.